Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Lima Cunha, eu sou pneumologista, eu sou clínico, professor e trabalho em terapia intensiva, enfermaria, ambulatório e sala de aula. É, Essa aula aqui, então, ela é sobre o manejo ambulatorial do paciente com DPOC. Ela vai ser dividida em duas partes, né? Vão ser dois vídeos. A primeira parte é sobre o tratamento desculpa, sobre o diagnóstico do DPOC e a segunda parte vai ser sobre o tratamento do DPOC. Como principal referência para essa aula, eu utilizei a diretriz do GOLD de 2023, que é a diretriz mundial, né, de DPOC, então é ela que norteia o tratamento que todos os pneumologistas e todos os médicos generalistas devem seguir. Ela teve algumas mudanças importantes tanto no aspecto diagnóstico como no aspecto terapêutico em relação às diretrizes anteriores. Então, vamos nos debruçar sobre essas mudanças, essas atualizações. Mas não só a diretriz do GOLD, consultei aqui também o UpToDate, o DaraMed, uma diretriz do JAMA sobre diagnóstico e alguns documentos da Sociedade Brasileira de Pneumologia para montar essa aula. E aqui o roteirinho, né, dos dois vídeos que vão ser publicados aí. Então, inicialmente, essa introdução, uma definição diagnóstico do DPOC e, na segunda parte, o tratamento. Bom, então, primeira coisa, né, o DPOC, no mundo e no Brasil, é uma condição que tem uma grande importância, né? Mundialmente, então, ele é responsável pela terceira principal causa de mortalidade hoje em dia. Em 2060, tem uma estimativa de que 5,4 milhões de pessoas vão morrer por ano devido à doença. E é uma doença que, com mortalidade alta ou baixa, ela possui uma morbidade elevada. O que isso significa? Significa que quem tem o DPOC sofre por causa da doença, né? Tem impacto no seu dia a dia devido aos sintomas da doença. E no Brasil, né, não é diferente, o impacto também é importante. A gente tem uma prevalência aí de 6 a 15% na população, sendo que esse dado ele é variável conforme o critério de inclusão do estudo. Em 2014, que é o dado mais recente que a gente tem no DataSUS, foi responsável por 40 mil mortes por ano, e a sexta maior causa de gastos no SUS. E bom, como que o Gold define, então, o DPOC? E eu peço que você tenha paciência que eu vou destacar o que importa nesse textão, né? Então, o DPOC é considerado aí, olha só, uma condição heterogênea associada a fatores causais que evolui com sintomas respiratórios crônicos devido a anormalidades na via aérea e nos alvéolos, causando obstrução do fluxo aéreo persistente e frequentemente progressivo. Então, nessa definição, o que que a gente tem que entender aqui de interessante, né? Vamos focar no que está grifado. Então, primeiro, quando eu falo aqui, ó, de fatores causais, o que que eu quero chamar a atenção? Eu quero que você entenda que o DPOC tem causa, né? O DPOC, a gente geralmente vai encontrar o motivo de ele ter surgido. E encontrar isso, né? A gente fazer esse diagnóstico é uma coisa importantíssima porque certamente a medida de maior impacto na vida do paciente é cessar o contato com esses fatores causais. Outra coisa importante que eu gosto de ressaltar aqui é que no DPOC nós temos anormalidades da via aérea e dos alvéolos. Quando eu falo da via aérea, eu estou falando da árvore traqueobrônquica, né? Então, nós temos alterações aí, principalmente nos brônquios e nos bronquíolos. E isso é fundamental para você entender muito da fisiopatologia da doença, né? E quando eu falo de alteração nos alvéolos, eu estou falando principalmente aí de destruição alveolar. Então, guarda essa informação, né? Nós temos alteração tanto na via aérea como nos alvéolos. E olha só, parte do conceito da doença também é obstrução do fluxo aéreo persistente. Então, a gente tem que identificar e demonstrar que o fluxo pulmonar ele está reduzido de alguma forma. E a gente faz isso através de exames complementares. Dito isso, né, assim, é a partir dessa definição que a gente consegue dar o diagnóstico do DPOC. Então, para o paciente ter DPOC, ele tem que ter essas três coisas. Ele tem que ter o fator de risco e a exposição, ele tem que ter o sintoma respiratório persistente e ele tem que ter
uma limitação do fluxo aéreo persistente. Vamos passar passo a passo aqui para a gente entender o que é cada um desses tópicos. Começando, então, pelo fator de risco e pela exposição do nosso paciente. Então, quando a gente fala disso aqui, a gente está falando do que está causando o DPOC, né? De qual que é a condição a que o paciente está exposta que está levando ele ao DPOC. E aí, então, né, a gente tem como as principais exposições essas que estão listadas aqui. Sem dúvidas, o campeão de causas de DPOC é o cigarro e os seus derivados. Quando a gente fala de cigarro e seus derivados, a gente está falando aí principalmente do cigarro industrializado, do cigarro de palha, cachimbo, os cigarros artesanais, né, que às vezes a população rural, por exemplo, gosta muito de fumar, né? E quando a gente fala aí dos derivados, estou falando de narguile, de cigarro eletrônico, né? Então, tudo isso está envolvido, né? É, lembrar aí que qualquer carga tabágica oferece risco de desenvolvimento de DPOC, mas quanto mais o paciente fuma ao longo do tempo, maior é esse risco. E qual que é a carga tabágica assim, que a gente fica um pouco mais preocupado, né? Se a partir de qual faixa de carga tabágica que o risco de DPOC aumenta mais exponencialmente? É a partir de 20 maços ano. Isso segundo ali a diretriz do JAMA. Então, a partir do momento que o paciente fumou 20 maços ano, e o que isso significa? Significa que o paciente fumou um maço por dia durante 20 anos. É, quando o paciente atinge essa carga tabágica, o risco de DPOC começa a aumentar exponencialmente. E aí a gente tem que ter uma atenção maior com esse paciente. É, Bom, quando eu falei aí do narguilé, né, só para vocês terem uma ideia, nessa questão de carga tabágica, uma sessão de narguilé equivale a aproximadamente 100 cigarros fumados, né? Ou seja, 5 maços de cigarro numa sessão. Então, muito, muito cuidado aí, né? Assim, uma coisa que se popularizou, infelizmente, aqui assim, no país, né? Em algumas populações, às vezes alguns jovens, né? Houve por mais um tempo que a narguilé estava meio liberal demais, mas é uma coisa que oferece risco aí pro seu paciente. O tabagismo passivo entra nessa conta também, né? Então, não só o indivíduo que fuma, mas o indivíduo que está em contato com o fumante está em risco de desenvolver DPOC. Queima de biomassa, e quando a gente fala de queima de biomassa, a gente está falando principalmente aí do uso de fogão a lenha. População rural, principalmente, né, e principalmente as pessoas mais antigas, né, que às vezes não tinham tanto acesso aí ao fogão a gás, elas muitas vezes fazem muitas coisas no fogão a lenha, né? É, cozinham, às vezes aquece água no fogão a lenha, e a queima da lenha, a fumaça que é produzida na queima da lenha, ela é capaz de desenvolver DPOC. No Brasil, na verdade, o uso de fogão a lenha é a segunda maior causa de DPOC, né? Então, atenção com isso aqui é uma coisa importante. Fatores de risco ocupacionais. E aí, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de trabalho do paciente que pode levar ao DPOC. E aí a gente fala, então, de contatos com poeiras orgânicas ou poeiras inorgânicas. O principal exemplo disso aqui é o contato com a mineração e o contato com a metalurgia. Então, aquele pó que surge ali da mineração, da quebra da pedra, ele é um pó que tem uma capacidade de causar DPOC, né? Ele é um fator de risco, é um fator causal para DPOC. E mesma coisa para a metalurgia, que muitas vezes derrete ali, né? Que queima, funde o minério de ferro ali, vamos supor. Isso também é capaz de causar DPOC, tá? Lembrar que esse paciente ele está exposto não só a DPOC, mas ele está sob risco de desenvolver outras doenças pulmonares ocupacionais, notoriamente aí a silicose, né? Muito bem. Na verdade, não é uma exposição, mas é um fator de risco, né, para o DPOC, seria a asma. Os pacientes asmáticos têm 30 vezes mais chance de desenvolverem DPOC. Por isso, muito cuidado com o asmático que fuma, né? Eu até costumo falar para os meus pacientes asmáticos que fumam que um cigarro dele equivale a 30 cigarros de uma pessoa que não fuma, né? Para ver se ele se toca um pouquinho e se sensibiliza a acessar o tabagismo, né? Então, é um fator de risco importante.
A poluição ambiental é um fator de risco importante. Tem alguns estudos que mostram que você ficar ali 1, 2 horas, por exemplo, no centro de São Paulo, em horário de pico de trânsito, equivale a fumar um cigarro. Então, poluição ambiental é um fator de risco crescente, né, para o surgimento de DPOC. Nós temos muitos casos de DPOC na China causados pela poluição ambiental. É o local que tem mais publicação a respeito disso, né? Porque a gente sabe que tem grandes megalópolis e tudo, né? E lá tem isso, então, né? Então, essa poluição urbana, ela está associada ao surgimento de DPOC e provavelmente a gente vai ter um crescimento gradual disso aí ao longo dos próximos anos, né? E pós-tuberculose, e essa aqui é uma mudança já do Gol de 2023, que antes isso não era tão destacado, e a gente via isso com alguma frequência aqui no Brasil, mas agora ficou mais expresso lá na diretriz, né? Então, após um episódio de tuberculose, o paciente ele pode desenvolver um quadro clínico que é igualzinho ao do DPOC. A tuberculose, ela geralmente gera uma sequela pulmonar mais fibrosante, né? O habitual é que o paciente fique com um processo cicatricial e um processo de retração do parênquima pulmonar após a cura da doença. Mas alguns pacientes desenvolvem uma sequela brônquica mesmo, né? E o paciente fica com uma broncopatia permanente. Então, lembrar aí, pós-tuberculose, o paciente pode ter o DPOC também. E nós temos uma condição genética que não é uma situação muito comum, mas que a gente tem que lembrar dela, que seria a deficiência de alfa-1 antitrypsina. A deficiência dessa enzima oferece risco do paciente desenvolver DPOC, e geralmente esses pacientes desenvolvem o DPOC, inclusive muito jovens, né? Às vezes antes de 50, antes de 40 anos. Só para constar, né, assim, o que seria a alfa-1 antitrypsina, né? Primeiro, vamos entender o que é a tripsina. A tripsina, ela é uma protease, né? Que, na verdade, a gente tem a tripsina em praticamente todos os tecidos, né? E aí, onde a tripsina está, ela quer destruir o tecido, né? Ou seja, ela quer destruir a proteína tecidual. E aí nós vivemos em um constante equilíbrio entre essas proteases e as antiproteases. Então a gente tem que ter sempre alguma coisa para frear o efeito dessa enzima destrutiva. E no pulmão nós temos a alfa-1 antitripsina, que é a nossa principal enzima que antagoniza a tripsina pulmonar, certo? Bom, alguns pacientes nascem, então, com a deficiência da alfa-1 antitrypsina, ou seja, algumas pessoas não nascem com uma baixa produção da enzima que protege a gente, né? E por isso as tripsinas pulmonares correm soltas e isso leva à destruição do parênquima pulmonar. Então, basicamente isso. Esses são os principais fatores de risco e fatores de exposição para o DPOC. O que você tem que entender disso, né? Uma vez que o paciente está em contato com essas coisas, né, com esses fatores durante muitos anos, o organismo do indivíduo começa a ter uma interação patológica com esses fatores, e é isso, né, o conjunto de tudo isso que leva à fisiopatologia da nossa doença. E aí, né, falando um pouquinho sobre essa fisiopatologia, peço desculpas que eu acho que minha imagem vai tampar aí alguma coisa do slide, né, mas eu não consigo retirar aqui. Que a gente vai ter, então, né? Primeira coisa, o que está em contato direto com esses inalantes, né, com esses fatores de risco aí, são os brônquios e os alvéolos, né? Então, eles vão ser as estruturas que vão sofrer primariamente no DPLC. Vamos começar pensando aqui no que acontece nos brônquios, né? Ou, então, nas vias aéreas. Aqui a gente tem um exemplo de um brônquio, barra um bronquíolo, no caso, saudável, e do lado de cá a gente tem um bronquíolo, um paciente com DPLC. Vamos pensar, o paciente está inalando cronicamente os hidrocarbonetos lá do cigarro, está inalando a queima da biomassa, está inalando o pó da mineração. Conforme isso vai tendo contato com a mucosa brônquica, isso vai gerando uma reação inflamatória crônica. E essa reação inflamatória crônica vai aos poucos, então, espessando a parede do nosso brônquio, né? Então, esse brônquio ele passa a ficar mais engrossado, como a gente está vendo. Ao espessar a parede, a gente tem um estreitamento da luz dos brônquios. E, além disso, a gente começa a ter, olha só,
um processo inflamatório, e como toda inflamação, a gente libera prostaciclina, prostaglandina, que por sua vez vai levar a uma contração da musculatura lisa presente aí ao longo do trajeto da via aérea do nosso paciente. Então, tudo isso, né, esse espessamento brônquico, essa broncoconstricção patológica, além de, olha só, produção de secreção pelas células calicinais do epitélio respiratório, né? Quanto mais em contato com esses agentes o nosso epitélio respiratório está, mais as células calicinais tendem a produzir secreção para proteger, né? O epitélio, para tentar expelir essa, essas partículas nocivas, né? Então, esse conjunto de coisas vai fazer com que a gente comece a ter uma obstrução progressiva da via aérea. E é a partir disso aqui que a gente está vendo, a doença ganha o nome de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, a obstrução está explicada nessa imagem. Do lado de cá, a gente está vendo o que acontece com os alvéolos pulmonares. Isso aqui é o que a gente chama de enfisema pulmonar. Muitas pessoas, né, e a população leiga, confundem enfisema com DPOC. Mas o enfisema é só isso aí que você está vendo nessa imagem. Olha só, vamos acompanhar o que está acontecendo aqui. Nessa figura de baixo, a gente tem um conjunto de alvéolos que estão saudáveis, né, que estão preservados. A gente vê que os alvéolos eles estão pareados lado a lado e eles possuem aí, olha só, septos interalveolares íntegros. A gente tem uma separação dos alvéolos de forma bem desenhada. Enquanto aqui em cima, o que que a gente tem? A gente tem um conjunto de alvéolos que teve uma destruição desses septos alveolares. E aí, olha só, o conceito de enfisema é isso que a gente está vendo aqui. Enfisema é caracterizado por um processo destrutivo alveolar, né? Então, é o que está sendo demonstrado nessa imagem. Conforme a gente tem várias áreas de enfisema que vão se aglomerando, a gente vai vendo que o parênquima pulmonar do paciente fica literalmente esburacado, né? Até um ponto que a gente pode formar grandes bolhas e grandes cistos enfisematósos. Mas o que que leva a esse enfisema, né? Qual que é o mecanismo de surgimento disso? O que causa esse enfisema, pessoal, é uma hiperativação das proteases. Conforme o paciente vai inalando lá o cigarro, a fumaça do cigarro, uma lenha, etc., esses agentes eles começam a ativar as proteases pulmonares, a ativar as tripsinas. E como eu falei, são enzimas destrutivas, né? Então, isso que vai levando a essa destruição pulmonar e esse alvéolo destruído, ele não é reposto, tá? Uma vez que isso aconteceu, já era, não é mais um processo reversível, certo? Então, essas são as duas coisas que mais vão acontecer aí, tanto na via aérea como no parênquima pulmonar do nosso paciente. Bom, o que você tem que entender, né? A partir disso, o que a gente vai ter na fisiopatologia dessa doença? Primeira coisa, vamos pensar que, principalmente nesse componente da via aérea, nosso paciente, a longo prazo, vai começar a reter CO2. Por que disso? Quem é meu aluno já ouviu isso algumas vezes, né? Mas para quem não é interessante que você preste atenção nisso que eu vou explicar. Os nossos brônquios, eles são naturalmente um pouquinho mais abertos na inspiração e naturalmente um pouquinho mais fechados na expiração. Então, na ins, abertões, na ex, fechadões. Por que disso? Né? Porque na inspiração, você sabe, seu pulmão está expandindo, né? E essa expansão pulmonar, ela acontece não só nos alvéolos, mas nos brônquios também. Então, na ins, o brônquio ele fica mais aberto, portanto, a passagem de ar é mais fácil. Já na expiração, quando o parênquima pulmonar está se recolhendo, o calibre do brônquios se recolhe junto, né? O calibre do brônquio diminui junto. Por isso, é fisiologicamente mais fácil inspirar e fisiologicamente um pouquinho mais difícil expirar. E aí vamos pensar o que acontece nesse paciente aqui. Então, ó, esse paciente que está com um brônquio, um bronquíolo bem comprometido pelo DPOC, a fase que vai se prejudicar mais rapidamente vai ser a fase expiratória, né? Então, esse paciente ele começa a inalar o oxigênio do ambiente mesmo, mas ele passa a ter dificuldade
de expirar esse oxigênio, né? Então, ele vai ter dificuldade de eliminar o CO2, o CO2, desculpa, que é produzido, né? E daí ele começa a reter, então, o CO2 no sangue, certo? Devido à dificuldade expiratória. Outra coisa que acontece é que, como o nosso paciente ele começa a ter destruição alveolar, com o passar do tempo, com a progressão da doença, esse paciente ele começa a ter uma dificuldade de troca gasosa, ele começa a ter uma hipoxemia. E essa hipoxemia, no fim das contas, vai levar ao que a gente chama de cor pulmonale. O que é o cor pulmonale? O cor pulmonale ele é uma insuficiência cardíaca das câmaras direitas devido a uma doença pulmonar primária. O que isso significa? A doença nasceu no pulmão e comprometeu de forma secundária as câmaras cardíacas direitas. O que leva a isso, né? O pulmão desse paciente que está aqui, ó, cheio de enfisema, que vocês estão vendo, ele é um pulmão que tem dificuldade de troca gasosa. Então, qual que é a nossa reação imediata ali, né? O nossa fisiologia faz para compensar isso? A gente faz o que a gente chama de vasoconstricção terminal. Ou seja, a via de saída do sangue do pulmão, ela começa a ter uma vasoconstricção com o objetivo de fazer com que o sangue fique mais tempo circulando no pulmão, com que o sangue fique mais tempo nos alvéolos, para tentar ver se você melhora um pouco a troca gasosa. Só que, com isso, a gente começa a oferecer uma resistência da circulação pulmonar, né? E aí o ventrículo direito, que é quem joga sangue para a circulação pulmonar, começa a ficar sobrecarregado, até um ponto em que ele entra em falência. E aí, essa falência das câmaras direitas devido a essa doença pulmonar, então, ganha esse nome que eu falei, que é o cor pulmonale. Então, guarda aí. Esse, inclusive, é um mecanismo de progressão para o óbito, né, do paciente com DPOC. Então, muito importante. E tudo isso que eu estou falando para vocês, no fim das contas, é o que leva aos sintomas crônicos que o nosso paciente vai ter, que vão ser sintomas principalmente aí relacionados à via aérea e também ao enfisema, né? E, dito isso, é fácil da gente entender, então, qual que é o segundo componente obrigatório para o diagnóstico de DPOC, que seriam a presença de sintomas, né, e de sinais também respiratórios persistentes. Então, voltamos aqui para as mesmas imagens, né, da fisiopatologia, e aí fica fácil a gente entender o que acontece com o nosso paciente. Então, quais que são os principais sintomas do DPOC? Dispneia é o sintoma mais comum, e o paciente com DPOC, ele costuma ter uma dispneia que ela é crônica e ela é progressiva, né? O paciente vai percebendo que ao longo dos anos ele está cada vez pior. Esse paciente costuma ter tosse, ele costuma ter uma expectoração, e a expectoração ela habitualmente é brancacenta, né, ou então hialina, é, e você tem sempre que ter muita atenção com essa expectoração do paciente, tá? E vai ter uma outra aula, né, uma terceira aula, na verdade, que é sobre a exacerbação do DPOC, e você vai entender nessa aula que quando o paciente tem uma mudança no aspecto dessa expectoração, quando ela começa a ficar purulenta, amarelada, esverdeada ou em maior volume, isso é um dos sinais que o nosso paciente com DPOC está infectando, né, que ele está tendo ali algum processo de exacerbação. O paciente pode ter cheira torácica, e aí só para constar, né, segundo o livro do Porto de Semiologia, quando o paciente tem a percepção do sibilo, a gente chama isso de chiado, né? A gente pode escrever isso lá na anamnese como chiado. Quando a gente ausculta, a gente não chama de chiado, a gente chama de sibilo, né? Mas o paciente pode queixar de cheira torácica. E muitas vezes o paciente está tendo exacerbações. O que seriam as exacerbações? São acentuações agudas desses sintomas que eu estou mostrando aqui acima para vocês. É o paciente que de tempos em tempos ele tem crises desses episódios aqui que levam a uma modificação no tratamento basal do nosso paciente. A gente tem que ter muita atenção com isso, porque esse paciente com DPOC, às vezes, enquanto ele não tem o diagnóstico de DPOC, ele acha que ele gripa umas 3 a 4 vezes por ano. E aí, quando você pergunta para ele como que é essa gripe, não tem nada de doença viral. O paciente fala que tem isso mesmo, que tem uma tosse com mais expectoração, com dispneia, etc, etc, etc. E aí você percebe que, na verdade, o que ele tem são exacerbações intermitentes.
certo? Então, esses são os principais sintomas do DPOC. Quais que são os principais sinais do DPOC? O que a gente pode observar o exame físico? Muitas vezes o paciente tem um exame físico normal, tá? E os achados do exame físico eles surgem conforme a doença progride. Então, quando eles começam a aparecer, o que a gente vai observar? A gente vai observar sons respiratórios reduzidos, né? O murmúrio vesicular lá do nosso paciente, como um todo, vai estar reduzido. Por que vai estar reduzido? Porque a gente está vendo aqui que os alvéolos, que são quem produzem o murmúrio vesicular, estão sendo destruídos, né? Então, a ausculta do paciente fica reduzida. Podemos encontrar, então, sibilos à ausculta, e aí os sibilos eles vão estar muito associados a essa patologia brônquica progressiva. A gente pode encontrar um tempo expiratório aumentado. Lembra que eu falei na fisiopatologia que a dificuldade maior desse paciente é a expiração? Então, a gente pode ver que o paciente começa a demorar mais para expirar, né? Normalmente, né, no paciente saudável, a gente demora mais ou menos 2 segundos para inspirar, 3 segundos para expirar. Então, o paciente começa a demorar 4, 5, 6 segundos na expiração. É um dos sinais de DPOC. O paciente começa a ter sinais de hiperinsuflação, né? Então a gente tem lá o famoso tórax intonel, que é aquele tórax em que a gente tem um aumento do diâmetro anteroposterior. A gente começa a ter o timpanismo, a percussão. Na verdade, a gente até chama um pouquinho diferente, né? No DPOC a gente chama de hipersonoridade, mas que é muito semelhante ao timpanismo, né? Que é um som mais oco na hora que você percute o tórax do seu paciente. E redução do frêmito tóraco-vocal, que é muito comum no paciente com DPOC também. Isso, novamente, devido à destruição dos septos alveolares. Então, o frêmito ele é pior conduzido ao longo do tórax do seu paciente. E, por fim, o último critério diagnóstico que a gente tem aí do DPOC é a limitação do fluxo aéreo persistente, né? Então, a gente tem que demonstrar que o paciente está com uma dificuldade de entrada e saída de ar no pulmão. E isso é uma coisa que a gente demonstra a partir da espirometria. Então, o que que é a espirometria? A espirometria merece uma aula à parte, tá, pessoal? Mas aqui fica uma explicação mais geral para vocês. A espirometria é um exame em que o paciente sopra dentro de um aparelho, mais ou menos como a gente está vendo nessa imagem. E enquanto ele está soprando ali dentro, a gente tem um software que está ali captando e calculando alguns volumes pulmonares do paciente, alguns fluxos pulmonares do nosso paciente. E aí, da espirometria, a gente tem interesse, de um modo geral, em três fatores, né? Assim, quando você analisa ela mais a fundo, tem várias outras coisas, mas para o médico generalista, para o clínico, tá bom se você já souber esses três fatores. Primeiro, a CVF, que é a capacidade vital forçada. O segundo, que é o VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. E o terceiro, que é a relação VF1-CVF, também chamado de índice de Tifenot. Só para constar, o índice de Tifenot, originalmente, ele é, era a relação VF1 sobre a CV, que é a capacidade vital, sem ser forçado. Mas, rotineiramente, a gente vê um embaralhamento desses conceitos, então muita gente chama o índice de Tifenot como sinônimo da relação VF1 sobre CVF, certo? Vamos pensar o que é cada uma dessas coisas aqui, então. A CVF, que é a capacidade vital forçada, presta atenção no que eu vou falar, todo o ar que o paciente consegue expirar após uma inspiração forçada. Então, olha só, o paciente está lá com o espirômetro na boca, você pede para ele inspirar completamente, então ele insufla o pulmão dele por completo, e aí você começa a marcar, você começa a gravar lá no espirômetro, e o paciente expira. E ele expira completamente. Depois que o paciente soltou todo o ar, tudo aquilo que saiu após uma inspiração completa é a capacidade vital forçada, certo? Muito bem. Isso aqui é todo o volume do pulmão? Não, porque existe um volume que a gente nunca consegue eliminar do pulmão, que é o chamado volume residual. Esse não vai embora. Mas tudo que você consegue expirar após essa inspiração máxima é a capacidade vital forçada. Então guarda essa informação. O que é o VF1, que é esse volume expiratório forçado no primeiro segundo? O nome já conta para você.
nesse mesmo sopro que o paciente deu dentro do espirômetro, a gente vai pegar tudo que saiu no primeiro segundo e a gente vai medir, né? Então, qual que é a importância desse VF1? O VF1 ele está diretamente relacionado a como que está o calibre da via aérea do nosso paciente. Porque pensa só, se o paciente tem um brônquio normal, um brônquio bem aberto, né, um brônquio que não tem obstrução nenhuma, na hora que o paciente expira, o que vai sair no primeiro segundo vai ser um volume grande, né? O normal é ser um volume grande, um volume satisfatório. Mas se o nosso paciente tiver uma broncoconstrição, se ele tiver alguma patologia que evolui com broncoconstricção, o volume que vai sair nesse primeiro segundo é um volume reduzido, é um volume mais baixo. Então, por isso, o VF1 ele está diretamente associado a isso, ao calibre do brônquio do nosso paciente, né? É, e aí, só para constar, no indivíduo normal, durante uma expiração forçada, quanto que a gente espera que saia no primeiro segundo? 70% da CVF, tá? Então, geralmente, o VF1, ele é pelo menos 70% da capacidade vital forçada, tá? E aí a gente entende, então, que a relação VF1 sobre CVF no indivíduo normal, ela é maior do que 70%, ou seja, ela é maior do que 0,7. E por que eu estou reforçando isso com você? Porque o diagnóstico de DPOC, segundo a diretriz do GOLD, ela é dada a partir disso, a partir de uma relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7. E olha só, um detalhe importante, e esse detalhe ele ajuda a gente a diferenciar, inclusive, do diagnóstico de asma após a administração de broncodilatador. Ou seja, a gente faz a espirometria do paciente, a gente dá broncodilatador para ele e repete o exame. Se mesmo após essa repetição o paciente continua com o VF1 CVF menor do que 0,7, e ele tem aqueles outros critérios, né, tem fator de risco, tem sintoma, o paciente tem diagnóstico de DPOC, certo? Então, é isso, né? Essa é a descrição do GOLD. Agora, por exemplo, quando a gente vai ler no UpToDate, e algumas outras referências também, a literatura valida. Se o paciente tiver uma relação sobre VF1 sobre CVF menor do que o limite inferior da população, é, isso a gente também pode considerar que o paciente tem um diagnóstico de DPOC. E aqui entra uma coisa importante, que assim, não são todos os países que têm uma referência nacional para espirometria, mas o Brasil tem, né? A gente tem muito estudo no Brasil sobre esses valores, né, na população do nosso país, então muitas espirometrias elas têm um valor esperado para a relação VF1-CVF, baseado nas características do nosso paciente: peso, sexo, altura e idade, né? Então, quando essa relação vem abaixo do limite inferior, segundo muitas referências, isso já é suficiente para a gente definir que o paciente tem o DPOC, também contanto que ele preencha os critérios de fator de risco, de sintoma e etc, certo? Mas cuidado, para o GOLD é só esse valor aqui de cima, tá? Muito bem. Ó, dito isso, será que a gente consegue definir o DPOC através de outros exames? Será que a gente que outros exames têm utilidade no paciente com DPOC? Bom, para falar que ele tem DPOC, ele tem que ter aquelas três coisas, né? Mas outros exames podem nos ajudar em algumas situações, tanto de diagnóstico como de segmento do nosso paciente. Então, começando pelo raio-x de tórax, né, a radiografia de tórax, que, lembra, a gente deve sempre solicitar ela em PA e perfil, né? Ela serve para diagnósticos diferenciais, né, para você identificar outras patologias ali no seu paciente. Lembrar aí, né, para um paciente com uma dispneia crônica e progressiva, a gente tem que lembrar muito da insuficiência cardíaca. Então, um raio-x, uma cardiomegalia, por exemplo, com sinais de congestão, ajudaria você a definir isso. E no DPLC especificamente, a gente vai ver os sinais de hiperinsuflação ao raio-x, né, que eu vou mostrar daqui a pouquinho imagens para vocês. Na TC de tórax, a gente não tem que solicitá-la necessariamente, né, mas ela tem as suas indicações. Então, ela ajuda a gente no diagnóstico diferencial também, né? Então, novamente, o paciente às vezes tem uma dispneia que não fechou os critérios ali de DPOC, e a TC de tórax te mostra
alguma outra patologia, pode mostrar, por exemplo, a presença das bronquiectasias, né, que são um diagnóstico diferencial importante, o rastreamento do câncer de pulmão, e aí um adendo, já não é com ATC de tórax de alta resolução, é com ATC de tórax de baixa radiação, que é uma outra modalidade ali de tomografia de tórax. Mas o que eu quero dizer com isso aqui, né? E talvez a informação que seja nova para muitos de vocês que estão assistindo. O câncer de pulmão, ele tem um rastreamento, tá? E, inclusive, agora em 2023, né, há poucas semanas, a gente já teve aí uma pré-publicação, e talvez quando você assista esse vídeo já tenha uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia sobre o rastreamento de câncer de pulmão no Brasil. E aí, dando um spoiler do que a gente faz, né, no Brasil e no mundo, né, que é as recomendações mundiais, o paciente com carga tabágica de 20 maços ano e que está entre 50 e 80 anos de idade, ele deve fazer uma tomografia de tórax de baixa radiação por ano. Então, a TC de tórax, no caso, então, com baixa radiação, ela é útil para esse rastreamento do câncer de pulmão, porque muitas vezes o paciente com DPOC tem esses critérios que indicam que ele faça esse rastreamento, né? Outra coisa é a avaliação do parênquima pulmonar do nosso paciente. O paciente com o DPOC mais avançado, às vezes ele é um candidato ao tratamento cirúrgico do DPOC, que assim, que é uma grande exceção, né, uma situação que a gente vai fazer pouco, mas alguns pacientes se beneficiam desse tratamento cirúrgico, que envolve, às vezes, retirar parte do parênquima pulmonar que está mais adoecido, torcendo para que cresça ali que se expanda ali um parênquima pulmonar mais saudável, ou então colocar algumas válvulas no pulmão que esvaziam essas partes mais adoecidas do parênquima pulmonar. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que ter uma tomografia de tórax que demonstre que o paciente tem um enfisema muito assimétrico, né? Tem que ter áreas muito acometidas por enfisema e outras pouco acometidas por enfisema, né? Então, pensar nisso aí. A vitamina D, assim, um pouquinho controverso ainda, né? Eu acho que os estudos de vitamina D, a sensação que dá é que eles são um pouquinho forçados, mas isso está na diretriz do Gold agora, então eu trago aqui para reforçar. O paciente que está tendo exacerbações recorrentes e que tem vitamina D reduzida, está indicado hoje em dia a reposição dessa vitamina, porque isso, a princípio, demonstrou redução das exacerbações. Mas, reforço, é uma evidência científica meio fraca, meio duvidosa. Pode ser que, quando isso for estudado mais a fundo, que a gente não encontre uma coisa muito significativa nesse sentido, né? O hemograma tem a sua importância aí justamente para o manejo do paciente, né, para a decisão das medicações que ele vai utilizar. E isso importa principalmente para você saber se você vai escolher utilizar corticoides ou não. Isso vai ser falado na próxima aula. Mas quando o paciente possui eosinófilos acima de 300 miligramas por microlitro, esse é um indicativo de que o paciente responde ao corticoide inalatório. Mas eu vou explicar exatamente em qual situação que a gente usa, qual que é o papel do corticoide inalatório na próxima aula. Mas guarda aí, o hemograma serve para isso. E a gasometria arterial, que vai ser basicamente a avaliação da saturação e dos gases e do equilíbrio ácido básico no sangue arterial do nosso paciente, a gente deve solicitar quando o paciente tem uma saturação de 92% ou menos. Por quê? Porque nessas situações aqui, o nosso paciente pode ser que a saturação verdadeira dele mesmo, medida no sangue, seja menor, e pode ser que o nosso paciente já esteja precisando de oxigênio terapia domiciliar, certo? Então, esses 5 exames aí são os exames que às vezes podem ajudar a gente com algumas questões no paciente com DPOC, né? Lembrar aí do eletrocardiograma e do ecocardiograma, que eu não coloquei, mas que podem ser úteis para a gente detectar o corpo pulmonar, né? E em algumas situações isso é importante da gente saber, mas esses aqui são os mais utilizados. Ó, então, aqui eu tô com uma tela que está aparecendo aqui a mais na imagem, não sei se está prejudicando a avaliação, mas aqui a gente está vendo um raio-x de tórax de um paciente com DPOC, né? Então a gente vê que é um raio-x hiperinsuflado, né? A gente vê os pulmões muito insuflados, os pulmões mais escuros, né? Então a gente fala que eles são mais hipertransparentes, ou então que eles são mais hipodensos, né?
E essa imagem que a gente está vendo aqui, então, é bem sugestiva aí de um paciente com DPOC que naturalmente evolui com hiperinsuflação. Aqui nesse raio-x em perfil, a gente está vendo a mesma coisa. A gente vê um aumento do espaço retroesternal, a gente vê uma retificação da cúpula diafragmática, um aumento do diâmetro anteroposterior, né? Do lado de cá não falei, mas o aumento dos espaços intercostais. Então, esse conjunto de imagens que a gente está vendo aqui são comuns no raio-x do paciente com DPOC, principalmente com DPOC mais avançado, e por si só não falam que o paciente tem DPOC, mas levantam uma forte suspeita. Aqui uma TC de tórax, demonstrando aí visualmente para você o que, que é o enfisema de fato, né? Então, essas áreas mais escuras que a gente está vendo aqui, né? Que são áreas que a gente vai chamar de hipodensas, todas elas são áreas de destruição de alvéolos, né? Tudo isso que você está vendo é alvéolo que foi embora, né? As proteases acabaram com esses septos alveolares, e isso é um enfisema. Então, lembra, a gente entender essa anatomia aí do nosso paciente é interessante, principalmente para os pacientes mais graves. E lembra que, enquanto você está vendo isso aqui, você pode achar alguma outra doença, né, alguma outra patologia, e aí, inclusive, achar neoplasia de pulmão, que é mais comum nesses pacientes. E para a gente acabar essa primeira parte da aula, vamos falar aqui dos diagnósticos diferenciais do DPOC. O que que o paciente, um paciente que está com sintomas do DPOC, você tem que pensar em quê, além do DPOC? E aí, aqui entra uma mudança também do Gold de 2023, que ele coloca três conceitozinhos que são importantes. O primeiro já é um conceito que a gente já usa há muito tempo, que é o do DPOC presumido. Que é o quê? É um paciente que tem sintoma, tem carga tabágica, tem um exame físico típico, mas você ainda não tem a espirometria dele para confirmar. Então, você pode chamar ele de DPOC presumido e, se o paciente for muito sintomático, iniciar o tratamento até você ter uma confirmação diagnóstica. Outra situação possível é o pré-DPOC, e esse é um termo que foi introduzido no Gold de 2023, tá? Na verdade, historicamente, ele já foi usado lá atrás, mas tinha sido abandonado, mas agora voltou. Pré-DPOC é um paciente que tem sintoma, é um paciente que tem uma exposição importante, às vezes ele pode ter até algum achadozinho radiológico ali, porém, esse paciente tem uma espirometria normal, tá? Então, é aquele paciente assim, que você está vendo que vai desenvolver DPOC, mas ele ainda não tem um critério espirométrico. E outro termo que nós temos é o PRISM, que seria Preserved Radial Impaired Spirometry. Ou seja, é o paciente que tem uma espirometria alterada, né? Mas só que a relação VF1-CVF ela está preservada. Então, também é aquele paciente que está caminhando para um DPOC, né? Na verdade, eu não vejo muito sentido em separar o termo pré-DPOC desse PRISM, mas eu não escrevo a diretriz, né? Então a gente tem que seguir o que elas falam. Qual que é o problema dessas classificações, assim, ao meu ver, né? É que a gente não sabe o que fazer com esses pacientes, né? Não tem estudos que falam sobre tratamento ou não desses pacientes, e o que a gente sabe é que muitos deles não vão chegar a ter o desenvolver, não vão chegar a desenvolver o DPOC efetivamente. Então, não sabemos muito o que fazer com eles, mas sabemos assim que é um paciente que, lógico, vai precisar de uma atenção um pouco maior, e claro que você vai ter que reforçar os cuidados de prevenção. Talvez, né, no futuro a gente deva pensar, por exemplo, em vacinação pneumocócica para esses pacientes mais precocemente, né? Mas a gente ainda não sabe direito o que fazer. Mas são termos que estão lá descritos, então atenção com eles. E, finalmente, né, então, assim, isso aqui são conceitos que estão rodeando ainda o DPOC, mas o paciente pode estar novamente com aqueles sintomas e ter outro diagnóstico. Então, o que que a gente tem que pensar? Insuficiência cardíaca, né? Certamente é o diagnóstico diferencial mais importante aí do DPOC. E a insuficiência cardíaca, o que a gente vai ter de comum é uma dispneia crônica e progressiva, né? Isso é o que vai chamar a atenção. O que a gente tem de diferente na insuficiência cardíaca é a congestão, né? Então, o paciente que crepita bibasal, paciente com ortopneia, dispneia paroxística noturna, ele vai ter edema de membros inferiores, hepatomegalia, né? Ele vai ter inapetência devido ao edema de alça, pode ter ascite, turgência jugular, aumento da pressão venosa jugular,
Então, são os achados que a gente vê na insuficiência cardíaca, né? Então, isso que difere do paciente com DPOC. A gente pode ter obstrução das vias aéreas de grande calibre, né? Então, por exemplo, um paciente que esteja desenvolvendo uma neoplasia pulmonar, muitas neoplasias de pulmão, elas começam dentro do brônquio, né? O paciente, o tumor começa a crescer dentro do brônquio, vai obstruindo ele progressivamente. Isso pode simular os sintomas de DPOC. Esse paciente pode sibilar, ele pode ter dispneia, ele vai ter tosse, né? Então, atenção com isso. E até aspiração de corpo estranho, viu? Muitos pacientes que aspiram não percebem que aspiraram um corpo estranho, né? Principalmente a população idosa. Tem até um artigo que eu vi do New England, agora já vai ter uns bons anos, deve ter uns 5 anos aí, de um paciente que estava com sintoma típico de DPOC, mas na verdade ele tinha uma vértebra de galinha na traqueia. Ele não se lembrava de ter aspirado a vértebra de galinha, né? Então, se a pessoa não percebe uma vértebra de galinha, quem dirá lá um pedacinho de carne, um grãozinho de feijão. Então, é um diagnóstico diferencial. O que chamaria atenção disso, né? Chamaria atenção, às vezes, um sibilo mais localizado e persistente, se o paciente tiver alguma telectasia daquela área. E dependendo de onde for a obstrução, a espirometria pode mostrar para a gente. A gente vê uma espirometria que tem o que a gente chama de uma amputação da alça expiratória ou da alça inspiratória. Mereceria uma aula à parte, uma discussão à parte, mas guarda essa informação, a espirometria pode te dar uma pista sobre isso. É, a asma, né, seria um diagnóstico diferencial importante. Na verdade, talvez até mais importante do que a insuficiência cardíaca, né, pensando aqui agora, mas é muito parecido, né? O asma asmático tem dispneia, tem cheiro torácica e sibilo, tem tosse. A diferença é que a asma ela tem uma evolução cronológica diferente, né? O DPLC é progressivo. A asma ela tem muitas intermitências, né? Ela tem períodos de melhora, períodos de piora. A asma tem uma sazonalidade que o DPOC não tem. A asma tem uma piora dos sintomas com os fatores ambientais que o DPOC não tem. A asma tem uma piora mais importante no período da manhã e à noite que o DPOC não tem. Então, algumas coisas diferenciam ela, mas se você não perguntar direitinho para o seu paciente, às vezes você fica meio perdido na prática, né? Além disso, a asma ela tem uma espirometria que é diferente, né? Ela tem uma espirometria que tem um distúrbio ventilatório obstrutivo, mas após o broncodilatador a gente tem uma variação grande ali, principalmente no VF1, né? De 200 ml e 7% em relação ao valor previsto, ou 200 ml e 12% em relação ao valor basal da espirometria do paciente. Se você boiou nesse assunto, você precisa de dar uma lidinha maior na espirometria e você precisa assistir aí a aula de asma. É, hiperreatividade brônquica, que, assim, a asma é uma causa de hiperreatividade brônquica, mas outras doenças também cursam com isso, né? Então, por exemplo, um quadro pós-infeccioso, né? Após uma pneumonia, após uma síndrome gripal, a gente pode ter uma hiperreatividade brônquica durante aí uns 2 para 3 meses. Isso pode simular um quadro de DPOC. As bronquiectasias, né? As bronquiectasias, elas são caracterizadas por dilatações patológicas dos brônquios. Então, os brônquios ficam assim muito abertos, eles formam verdadeiros lagos, na verdade, de secreção, né? De tão grandes que eles ficam. E aí você deve estranhar, né? Falando assim, nossa, mas se é uma doença que evolui com uma broncodilatação patológica, por que ela é um diagnóstico diferencial com DPOC? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem essas áreas de broncodilatação, a gente tem várias outras áreas de broncoconstricção compensatória patológica também, né? Então, predomina a clínica da broncoconstricção assim, a peculiaridade do paciente com bronquiectasia é que ele é um paciente que ele é cronicamente secretivo. O paciente com bronquiectasia é um paciente que tem expectoração de manhã, de tarde e noite, todo dia, né? Essa é a principal característica clínica dele. O que difere um pouco do DPOC, o paciente com DPOC pode ter expectoração, mas não costuma ser em grande quantidade, não costuma ser tão frequente assim como nesse paciente, né? Então, lembrar desse diagnóstico diferencial. E, finalmente, um último diagnóstico diferencial aí é a doença pulmonar intersticial, que são aquelas doenças que se iniciam ali do lado de fora do alvéolo, né? E que, no fim das contas, conforme elas vão progredindo, elas cursam principalmente com as fibroses pulmonares. Então, elas causam
uma dispneia progressiva, mas diferente do DPOC, elas geralmente cursam com uma tosse que costuma ser quase que exclusivamente seca. Elas, na ausculta, a gente vai perceber ali os estertores finos, né? E principalmente o estertor típico, que é o estertor em velcro, que parece mesmo um velcro se abrindo no seu ouvido quando você está escutando o paciente. É comum que esse paciente tenha mais baqueteamento digital e a radiologia desse paciente é muito diferente, né? Ele vai ter infiltrados pulmonares muito distintos dos achados radiológicos do DPOC. Então, essa é a aula sobre o diagnóstico aí do DPOC. Espero ter ajudado, né? Assim, coloquei algumas atualizações em relação ao GOLD de 2023. E a próxima aula aí é sobre o tratamento ambulatorial do DPOC.